Boa noite, meus irmãos. Vamos dar início à nossa reunião de fluidoterapia da noite de hoje, onde todos juntos vamos mentalizar a casa de Miguel, buscando assim entrar em sintonia com os trabalhadores espirituais da nossa casa, da nossa reunião, para que todos juntos possamos vibrar por esses irmãos que se encontram enfermos do corpo e enfermos da alma, e assim buscar uma melhora para todos nós. Que Jesus nos ampare hoje e sempre. Olá, do livro Conduta Espírita, psicografia de Valdo Vieira e a mensagem do nosso irmão André Luiz, número 35, perante a enfermidade. Sustentar inalteráveis a fé e a confiança, sem temor, queixa ou revolta, sempre que enfermidades conhecidas ou inesperadas lhe visitem o corpo ou lhe assediem o lar. Cada prova tem uma razão de ser. Com o necessário discernimento, abster-se do uso exagerado de medicamentos, capazes de intoxicar a vida orgânica. Para o serviço da cura, todo medicamento exige dosagem. Desfazer ideias de temor ante as moléstias contagiosas ou mutilantes, usando a disciplina mental e os recursos da prece. A força poderosa do pensamento tanto elabora quanto extingue muitos distúrbios orgânicos e psíquicos. Sabendo que todo sofrimento orgânico é uma prova espiritual, dentro das leis kármicas, jamais recear a dor, mas aceitá-la e compreendê-la com desassombro e conformação. A intensidade do sofrimento varia segundo a confiança na lei divina. Aceitar o auxílio dos missionários e obreiros da medicina terrena, não exigindo proteção e responsabilidade exclusivas dos médicos desencarnados. A eterna sabedoria tudo dispõe em nosso proveito. Afirmar-se mentalmente em segurança acima das enfermidades insidiosas que lhe possam assaltar o organismo, repelindo os pensamentos e as palavras de desespero ou cansaço na fortaleza de sua fé. A doença pertinaz leva à purificação mais profunda. Aproveitar a moléstia como período de lições, sobretudo como tempo de aplicação dos valores alusivos à convicção religiosa. A enfermidade pode ser considerada por termômetro da fé. E em Mateus capítulo 11, versículo 28, encontramos: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus. Um grande abraço fraterno para vocês e até a próxima oportunidade. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa reunião de fluidoterapia da noite de hoje. Vamos, nesse momento, buscar unir os nossos pensamentos, mentalizando Jesus, trazendo Ele para bem pertinho de nós. Para te agradecer, Divino Mestre, por mais esse encontro contigo, por mais essa oportunidade de estudar o Teu Evangelho, as Tuas mensagens, onde temos a certeza que elas contribuirão para o nosso melhoramento físico e espiritual. Rogando sempre a Ti que fica conosco, Senhor, mas rogando também o auxílio e o amparo dessa espiritualidade de luz, da casa de Miguel, os mentores espirituais
dessa reunião, desse encontro, aos nossos mentores espirituais, a todos, dando graças a Deus. Obrigado pela oportunidade, pela companhia, por tudo que eles realizam para que possamos ficar bem no nosso dia a dia. Que a tua paz sustente a todos nós, Senhor, mas que também se estenda a toda essa humanidade que tanto precisa de ti. Que alcance cada lar, cada hospital, cada asilo, cada orfanato, cada manicômio, cada casa de recuperação, as penitenciárias, mas também alcance aqueles irmãos que se encontram na rua, Senhor. Toque o coração do homem e ajude-o no seu despertar, Senhor. E graça vos damos por tudo, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite, queridos, tudo bem? Então, vamos continuar o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 28 e hoje Kardec vai tratar das reuniões espíritas, nos itens 4 e 5. Kardec inicia esses itens 4 e 5 com o ensinamento do Cristo, que consta no Evangelho de Mateus, capítulo 17. Onde quer que se encontrem duas ou mais pessoas reunidas em meu nome, eu aí estarei entre elas. E com base nesse ensinamento do Cristo, Kardec vai fazer uma dissertação aqui sobre reuniões espíritas. Então começa o item 5. Reuniões espíritas. Estarem reunidas em nome de Jesus, 2, 3 ou mais pessoas, não quer dizer que basta se achem materialmente juntas. É preciso que o estejam espiritualmente, em comunhão de intentos e de ideias, para o bem. Jesus, então, ou os espíritos puros que o representam, se encontrarão na Assembleia. O Espiritismo nos faz compreender como podem os espíritos achar-se entre nós. Comparecem com seu corpo fluídico ou espiritual e sob a aparência que nos levaria a reconhecê-los se tornassem visíveis. Quanto mais elevados são na hierarquia espiritual, tanto maior é neles o poder de irradiação. É assim que possuem o dom da ubiquidade, e que podem estar simultaneamente em muitos lugares, bastando para isso que enviem a cada um desses lugares um raio de suas mentes. Então Kardec começa falando aqui o que todos nós já sabemos, né? Que não basta que as pessoas, 2, 3, 5 pessoas, se reúnam fisicamente, materialmente, estejam ali juntas, para que essa reunião seja em nome de Jesus, né? É preciso que elas estejam espiritualmente em comunhão de intentos e de ideias, como ele diz aqui. Então, de intentos, quais são as minhas intenções, né? Quando eu estou nessa reunião? E podemos entender aí, né? Vamos abrir um parêntese, vamos entender aí reuniões espíritas abrangendo um todo aí pode ser uma reunião mediúnica, pode ser uma reunião pública, pode ser uma reunião de estudo, pode ser aquela reunião inicial que os passistas fazem, né, antes de iniciar os trabalhos do passe, onde
várias pessoas se reúnem, né, fazem a prece em nome de Jesus, podemos considerá-las reuniões espíritas. Então, ele diz aqui que é preciso que haja uma comunhão de intentos e de ideias. Então, quando eu estou numa reunião qualquer, né, com um grupo, com 2 ou mais pessoas, com várias pessoas, em nome de Jesus, quais são as minhas intenções naquele instante daquela reunião? Né? Para que eu estou aqui? Por que eu estou aqui nessa reunião? Que pensamentos eu devo ter voltados para o bem? São questionamentos que a gente deve se fazer, né, para que esses intentos e essas ideias que ele menciona aqui fiquem bem claras na nossa cabeça, né, e assim nos ajudem mais na concentração nesses momentos em que estamos reunidos, né, com outras pessoas. Kardec nos diz aqui que o Espiritismo nos ajuda a compreender como é que os espíritos se acham entre nós, né? E ele diz aqui que os espíritos comparecem com o seu corpo fluídico, né, através do perispírito, e também comparecem através da irradiação, através dessa característica aí do espírito, da ubiquidade que ele fala aqui. E que também está citado lá no Livro dos Espíritos, na questão 91. Ele fala da ubiquidade, ele explica que cada espírito ele é um centro que irradia para diferentes lados, né? E por isso eles podem estar em vários locais ao mesmo tempo. Mas ele não se divide, né? O espírito é uma unidade indivisível. Ele irradia, e ele dá o exemplo aqui como o sol, né? O sol é um só, não se divide, mas ele irradia para várias direções. E como é que ele se irradia? Através do seu pensamento, né? Então, o espírito, claro, quanto mais, dependendo da sua hierarquia espiritual, como ele diz aqui, quanto mais elevado, tanto maior é neles o poder de irradiação, né? Através do pensamento, ele pode estar em vários lugares ao mesmo tempo e assim participam das nossas reuniões quando nos encontramos, né? Nos reunimos com outras pessoas em nome de Jesus e em comunhão de intentos e de ideias. Continuando. Dizendo as palavras acima transcritas, que Jesus, o ensinamento de Jesus, né? Que Jesus revelar o efeito da união e da fraternidade. O que o atrai não é o maior ou o menor número de pessoas que se reúnam, pois em vez de 2 ou 3, houvera ele podido dizer 10 ou 20. Mas o sentimento de caridade que reciprocamente as anime. Ora, para isso basta que elas sejam 2. Contudo, se essas 2 pessoas oram cada uma para o seu lado, embora dirigindo-se ambas a Jesus, não há entre elas comunhão de pensamentos. Olha que interessante. Sobretudo se ali não estão sob o influxo de um sentimento de mútua benevolência. Se olham com prevenção, com ódio, inveja ou ciúme, as correntes fluídicas de seus pensamentos, longe de se conjugarem por um comum impulso de simpatia, repelem-se. Nesse caso, não estarão reunidas em nome de Jesus, que então não passa de pretexto para a reunião, não o tendo esta por verdadeiro motivo. Olha que interessante, né? O ensinamento do Cristo, qual é? Onde quer que se encontre 2 ou mais pessoas reunidas, né? Por que ele fez isso? Parece que ele criou assim uma condição, né?
essa condição que o Cristo criou aí de duas ou mais pessoas reunidas, nos remete ao desafio da união, da fraternidade, do amor ao próximo, da caridade, da empatia, da benevolência. São pensamentos que a gente precisa emitir, né, naquele momento da reunião, porque aqui Kardec está tratando de reunião espírita, né? Então, vamos focar na reunião espírita. Como ele diz aqui, não adianta duas pessoas, cada um no seu quadrado, mesmo cada uma pensando em Jesus, mas eles não estão ali na comunhão de pensamentos de mútua benevolência. Olha que interessante, né? Porque, na verdade, quando Jesus disse duas ou mais pessoas, né? O ensinamento dele, onde quer que se encontre duas ou mais pessoas, ele não falou que eram pessoas amigas, bonitas, né? Cheirosas e simpáticas. E aí, num grupo grande, né, que a gente se reúne em nome de Jesus, nós temos ali, né, simpatias e antipatias. Então, como fazer para termos, para vencermos esse desafio que o Cristo nos colocou? De olhar o nosso companheiro com fraternidade, de emitir pensamentos de caridade, de empatia, de amor ao próximo. Não é? Porque vejam bem, tudo no Evangelho do Cristo, se a gente perceber, tudo está ligado a quê? Ao próximo. Não tem para onde a gente fugir. Quando ele fez amar a Deus, quando ele falou amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, pronto, ele fez essa pegadinha, né? esse triângulo aí. Eu preciso me amar para amar ao próximo, eu preciso amar o próximo para me amar. Já está o próximo aí. E preciso amar a Deus para poder amar o próximo e a mim mesma. E a gente fica assim, né? Quando ele falou amai vossos inimigos, também se dirigiu ao próximo. O perdoar 70 vezes 7, o próximo. Se alguém lhe bater na face esquerda, oferece-lhe a outra. Está falando de não revidar. A quem? O próximo. Né? Quando ele falou de bem-aventurados os dóceis e os pacíficos, está falando do próximo, né? E da maneira que a gente deve proceder com o próximo. Então, o nosso grande desafio é a nossa relação com o próximo. E numa reunião espírita não poderia ser diferente, é claro, não é? Então, como fazermos para desenvolvermos esses pensamentos e esses sentimentos com todas as pessoas ali ao nosso entorno? Pensamentos de fraternidade, caridade, benevolência e empatia, para que a reunião possa ser realmente uma reunião em nome de Jesus e que ele possa, através dos espíritos superiores, estar presente entre nós. Continuando e acabando também, que é pequeno esse item, né? Isso não implica que ele seja surdo à voz de uma pessoa só. Se ele disse, virei ao encontro de todo aquele que me chamar, é porque exige, sobretudo, o amor ao próximo, do qual se pode dar mais provas quando se está em mais de um do que em isolamento. E porque todo sentimento pessoal o afasta. Segue-se que, numa reunião numerosa, se apenas 2 ou 3 pessoas se unissem de coração pelo sentimento de uma caridade verdadeira, enquanto as outras se isolam e se concentram em pensamentos egoístas ou mundanos,
ele estará com as primeiras e não com as outras. Portanto, não é simultaneidade de palavras, de cantos ou de atos exteriores que compõem a reunião em nome de Jesus. É a comunhão de pensamentos. Se estiverem em conformidade com o Espírito caridoso personificado por Jesus. Então ele inicia aí dizendo, é óbvio que ele disse que onde quer que se encontre 2 ou mais pessoas, eu lá estarei. É óbvio que uma pessoa só, né? Em pensamento elevado, como é a prece, né? Como é a nossa prece individual, no pensamento elevado, em concentração, né? Emitindo bons sentimentos de humildade, de fraternidade, é claro que seremos ouvidos e o Cristo está presente, né? Sabemos disso pela ação da prece, pela eficácia da prece, né? Através do pensamento. Mas como nós falamos antes, reunirem-se 2 ou mais pessoas é uma prova para nós, né? É um desafio para nós conseguirmos, é claro, né? Porque em isolamento nós não teríamos que fazer esse esforço, né? Se eu estou sozinho, eu não preciso me esforçar de ter um pensamento de caridade e benevolência com aquele meu companheiro que está ali comigo. E olha que interessante, ele fala aí no meio, né, numa reunião numerosa, ele divide essa reunião, né, se 2 ou 3 pessoas se unem, né, por uma caridade verdadeira, enquanto outras se isolam, Kardec diz, Cristo estará com as primeiras e não com as outras. Então veja que mesmo estando um grupo no mesmo ambiente físico, né, e material, como é que os nossos pensamentos, né, a exteriorização dos nossos pensamentos, divide o grupo em regiões vibratórias, né? Isso é interessante. E ele continua, é a comunhão de pensamentos, né, que faz a reunião sem nome de Jesus. Mas que tipo de pensamento? Porque pode ser que todo mundo esteja pensando nas contas a pagar e é uma comunhão de pensamentos, né? Mas aí ele diz, essa comunhão de pensamentos tem que estar em conformidade com o Espírito caridoso personificado por Jesus. Então, essa é um desafio e é um exercício que a gente deve fazer. Exercício que eu digo para que fique mais fácil. No momento das nossas reuniões espíritas, a gente se concentrar, a gente olhar para todos os companheiros, né, enxergar que estamos todos no mesmo barco, que somos todos filhos do mesmo Pai, que estamos todos na mesma caminhada, que dependemos uns dos outros, né? Lembrarmos da figura caridosa, de olhar meigo, magnético do Cristo, né? Do exemplo, dos ensinamentos, de tudo que ele deixou para a gente aqui, e deixar que isso penetre em nossas mentes, em nossos corações, para que em todas as reuniões espíritas a gente possa colocar isso em prática. Porque não adianta também passar o dia inteiro em agitação e em pensamentos egoístas e com raiva, com ódio, com isso, com aquilo, né? E querer se concentrar também só no momento das reuniões espíritas, das reuniões de estudo. É preciso que a gente faça que esse pensamento da imagem do Cristo e da beleza do seu evangelho, né,
penetre nos nossos corações e faça parte do nosso dia a dia, que a gente possa enxergar nas pessoas, na natureza, nos acontecimentos, bons ou ruins, a gente possa enxergar a presença do Cristo e a beleza do seu Evangelho. Porque aí fica mais fácil, no momento das nossas reuniões, a gente ter essa comunhão de pensamentos, essa elevação de pensamentos, esses intentos, né? A gente intencionar coisas boas, a gente querer que irradie assim, dos nossos poros fluidos salutares, né? Durante a reunião espírita. E Kardec encerra esses 2 itens, 4 e 5, dizendo: tal o caráter de que devem revestir-se as reuniões espíritas sérias, aquelas em que sinceramente se deseja o concurso dos bons espíritos. Então, se nós desejamos o concurso dos bons espíritos em todas as reuniões espíritas que estivermos, que possamos desenvolver esse olhar caridoso e benevolente nosso com o próximo, né? No momento não estamos tendo essas reuniões espíritas materialmente, fisicamente, mas podemos nos imaginar, né? No nosso salão, sentadinhos lá nas nossas cadeiras, nos nossos cursos, na nossa fluidoterapia, na sala de passe, imaginar nossos companheiros tão queridos, né? Que agora estamos todos com saudades de todos. Então, é esse olhar fraterno, do amar ao próximo como a si mesmo. Fiquem com Deus, obrigada, um grande abraço a todos. Vamos agora nos encaminhar para a prece final, onde todos juntos buscamos Jesus em nossos pensamentos, para aproveitar melhor essas vibrações de saúde, de equilíbrio, de harmonia para o nosso corpo físico e espiritual. Que Jesus ampare a todos nós, hoje e sempre. Quanta luz nesse ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Graças a Deus. Obrigado, Senhor, por esse banquete que o Senhor nos ofereceu na noite de hoje, onde temos a certeza do Teu amor por nós, do quanto as Tuas orientações nos ajudarão a caminhar sobre a face da terra. O quanto esses bálsamos, essas energias foram nos oferecidos nesses minutos tão rápidos que se passaram, mas que foi de fundamental importância para todos nós, ajudando-nos
no nosso refazimento físico e espiritual. Muito obrigado, Senhor. Que possamos nós permanecer com essas bênçãos aqui oferecidas e utilizá-las no nosso dia a dia, não só conosco, mas também com todos aqueles irmãos que encontrarmos no caminho. E mais uma vez, Senhor, te damos graça por tudo que somos, por tudo que temos e por tudo que do Senhor recebemos hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.